Eu sou Rafael Bessa e estou ao lado a partir de agora dos comentaristas da Sagres no Super Debate. Em destaque, o empate do Dragão em casa, 1-1 com o Corinthians. Gabriel Pereira fez o gol do time paulista aos 14 minutos do segundo tempo. No finalzinho, aos 43, Zé Roberto empatou. E a partir de agora, ao lado de Charlie Pereira, Carlos Eduardo Tim, Kleber Ferreira, Evandro Gomes e José Carlos Lopes, você vai ter as melhores opiniões e entender o que foi efetivamente esse confronto. Detalhe para as aspas de Adson Batista. Atenção, o Corinthians foi melhor. Não vi evolução após 14 dias. Precisamos recuperar alguns jogadores. Muitos erros de passe e corremos muito errado. Barroca tem o respaldo da diretoria. O time precisa ter coragem. Hoje... E o jogo contra o Corinthians, lado a lado com a partida contra a Chapecoense, foram os nossos piores jogos em casa no Campeonato Brasileiro. Começando com você, Charlie Pereira. Seja bem-vindo ao Super Debate. Abraço pra você, Rafa, um abraço pra todos os companheiros nesse Super Debate, nesse domingo, mais um empate do Atlético em casa, jogando nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que empatar com o Corinthians, com o Inter, né, são resultados que não são anormais. O que pesa no Atlético nessa sequência, sem vencer no Ascioli, são os tropeços diante de Sport, de América, de Chapecoense. É só fazer as contas, pegar a pontuação do Atlético e colocar mais 6 pontos, que foram os pontos que ficaram pelo caminho diante de times pequenos. Um empate com o Corinthians, dadas inclusive as circunstâncias do jogo, é um resultado interessante para o Dragão. O Atlético com mais 6 pontos teria 32 e estaria nesse momento na zona de classificação para a pré-Libertadores. Destaque também de Carlos Eduardo Tim aqui no Super Debate. Tudo bem, Tim? Tudo bem, Bessa? Um forte abraço, além do mestre Evandro Gomes, que já estava na transmissão juntamente comigo, pro Charlie Pereira, pro padrinho Kleber Ferreira, pro meu amigo José Carlos Lopes, Lopinho. E realmente o Atlético tropeça mais uma vez dentro de casa, mas pelas circunstâncias do jogo, e até poucos minutos antes você me perguntou, esse resultado foi com sabor de vitória, esse empate, devido à situação que o Atlético estava fazendo o seu jogo. Um jogo até o Atlético levar o gol, o Atlético não estava bem, não estava conseguindo jogar, praticamente não tinha criado nenhuma grande oportunidade. Depois que leva o gol, aí o que o Adson Batista falou, teve no seu treinador também. Coragem de ir pra cima buscar o resultado. A gente espera que ele tenha coragem já do início do jogo nas outras partidas. O Carlos Eduardo Tim já fez referência a você. Kleber Ferreira, grande abraço, seja bem-vindo ao Super Debate. Forte abraço, muito boa noite para você, Rafael Bessa, um abraço para o Euler Ramos e para o Arthur Barcelos, aos meus colegas Charlie Pereira, Carlos Eduardo Tim, o meu afilhado, José Carlos Lopes, meu amigo e irmão, Evandro Gomes, o nosso mestre, boa noite a todos. E eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Se o Barroca não escala os 4 laterais, ele escalaria quem? Raimundo Nonato. Daqui a pouco, então, quero entender essa argumentação aqui de Kleber Ferreira, trazendo pra mesa você, Evandro Gomes, mais sensato. Seja bem-vindo também ao Super Debate. Em pauta, o Atlético e Corinthians 1-1, Evandro. Então, Rafael, cumprimentando aí os companheiros que chegaram agora, José Carlos Lopes e também o Kleber Ferreira, abraçando o Tim e o Charlie. O problema, o futebol, tudo se resume a um detalhezinho, o gol. Eu acho que o Adson estaria soltando fumaça pelo nariz se esse gol do Zé Roberto não saísse. Certamente reclamaria do cartão que o Zé levou. Eu até nem achei que o Zé Roberto foi esse leão que ele falou que foi durante a partida. Fez o gol do empate, tudo bem. Mas ele estava um jogador meio perdido ali na frente do time atleticano. Valeu pelo empate. Tem empates que você chora, tem empates que você comemora. Esse hoje foi para comemorar mesmo. Porque eu concordo com o Adson. Corinthians, embora sem vários jogadores importantes, sem a estreia do William, sem Renato Augusto, sem Gil, sem Jô, perdendo o Fagner no intervalo, foi um time que deu
a chance para o Atlético continuar ganhando do Corinthians. Mas o resultado ficou de bom tamanho. 1-1 foi o confronto no estádio Antônio Ascioli. O Super Debate conta também com as suas opiniões. Oi, José Carlos Lopes, seja bem-vindo. Oi, Rafael Bessa, um grande abraço para você, para o nosso mestre Evandro Gomes, para o Kleber Ferreira, amigo dos amigos, sempre com a gente aí, grande Kleber Ferreira. Tim, um grande abraço, Charlie Pereira, um abraço a todos vocês, a Natália, ao Paulo Massadi, que fez a narração do jogo, um abraço a todos. Eu discordo do Adson Batista, eu acho que ele empolgou um pouquinho com o gol no final, um gol polêmico, né? E aí ele saiu alardeando que o Corinthians foi melhor do que o Atlético em tudo. Não foi. Eu achei o primeiro tempo muito travado, muito igual. Segundo tempo, o Corinthians melhor, até fazer o gol, domínio total do Corinthians. A partir daí, recuou demais e o Atlético jogou. Achei que o empate foi merecido. A gente vai discutir o gol. Se fosse no chão, a movimentação do chão, esse gol seria anulado, porque o jogador manifesta o desejo de ir na bola. Como foi no ar, pode ter considerado que ele não participou da jogada, que ele arrependeu o Montenegro. Mas é um gol polêmico, Então, acho que por conta do gol no finalzinho, um gol polêmico, tudo que o Atlético passou, treinou e não mostrou nada de novo, é por isso que o Adson está bravo desse jeito e considerando o Corinthians melhor. Achei que não. Levando em conta que o gol do Atlético foi legal, o empate foi justo. Esse gol aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo e teve verificação por parte do VAR. O árbitro de vídeo, Roberto Lopes, chamou o árbitro de campo, o Antônio Dibe Moraes de Souza, que após análise validou. E para você, Charlie Pereira, o gol foi válido, foi legal? O Corinthians reclamou bastante na saída de campo. É um lance muito difícil. Se o árbitro tivesse anulado o gol, né, o Adson estaria reclamando, a torcida do Atlético estaria reclamando, o Barroca, os jogadores, muita gente estaria considerando uma marcação equivocada por parte do árbitro, para sendo educado, né? Sim. Eu falaria isso, tem uma marcação equivocada, mas é um lance muito difícil. Acompanhei o jogo ali com o José Naurinho e o Kleber Ferreira, né, mas eu estava aqui, né, no estúdio, nosso ao vivo, quando houve o gol do Zé Roberto e fiquei atento demais ao que ia dizer o Paulo César de Oliveira, que era o árbitro escalado para a central do apito. Eles vão empurrando com a barriga, assim, né? Eles vão explicando o lance, mas não dão opinião, né? Mas como o lance demorou para ser definido, ele deu opinião. E antes do árbitro validar o gol, ele disse: eu daria, né, irregularidade, eu não validaria o gol. E ele usou bons argumentos, dizendo que o Roger Guedes participou de forma direta da jogada e que o Brian Montenegro também. O Montenegro estava em posição irregular e ele vai ao encontro da bola, mas não alcança, atrapalhando o Roger Guedes a subir para a disputa com o Zé Roberto, que fez o gol. O Zé Roberto estava em posição legal. Eu queria muito ter a oportunidade de ouvir o VAR, de ouvir a explicação do árbitro, do diálogo do VAR vir à tona, para que talvez eu pudesse ser convencido com os argumentos deles. Mas eu só tenho um argumento de um profissional de arbitragem. Para mim, o gol, ele foi irregular. O jogador do Atlético, ele atrapalhou o jogador do Corinthians a subir na disputa de bola com o Zé Roberto. Para o Charlie Pereira, então, os jogadores do Corinthians têm razão em reclamar ao final do jogo. E para você, Kleber Ferreira, o gol polêmico foi válido, não foi válido? O Corinthians tem realmente motivos para reclamar de Antônio Dibe de Moraes? Aquele gol, se ele é validado, ele geraria a reclamação. Se ele é invalidado, ele geraria a reclamação também. A explicação provavelmente tenha sido de que o Brian Montenegro, ao saltar em direção à bola, ele encolhe. Ele encolhe e deixa o Roger Guedes à vontade, porque ele não vai em direção à bola, ele se encolhe todo no ar. E aí a bola passa e encontra o Zé Roberto em boa condição, participando ativamente do lance. O Brian não toca na bola, não alcança a bola, encolhe o corpo todo. Então, a explicação era essa, mas ele estava impedido. A questão é, ele teve participação ou não direta do lance. Teve. Essa é a questão. Para mim não, para mim o gol do Atlético foi legal. Carlos Eduardo tinha a polêmica envolvendo o gol do Atlético marcado pelo Zé Roberto aos 43 minutos. Qual o seu ponto de vista?
Bessa, um lance muito difícil. Para mim, um dos lances mais difíceis que eu vi desde quando surgiu o VAR. Porque a questão do Brian Montenegro, ele vai em direção da bola. Aí o Lopes até comentou isso, a bola é no chão quando o jogador tem essa intenção, mas muitas vezes quando tem um passe, a bola no chão, o jogador faz a intenção de ir e desiste, o bandeiro, o assistente, deixa o lance seguir. Nesse momento, no ar, foi muito parecido. Porque o Brian Montenegro, ele faz o movimento de ir na bola e desiste. Tanto que ele encolhe a cabeça. Aí ficaria a dúvida se ele atrapalha o Roger Guedes ou não. Para mim, o Roger Guedes acaba perdendo tempo. Então, eu daria o gol também, eu ficaria com o gol, porque para mim, na minha visão, o Brian Montenegro, por mais que ele teve a intenção de ir na bola, ele desiste, e essa desistência dele, ele não interfere, ele não atrapalha, para mim, a decisão do Roger Guedes. Para mim, o Roger Guedes acaba atrasando no lance, ficando atrasado, e aí o Zé Roberto sobe nas costas dele sozinho e faz o gol. Então, para mim, eu ficaria com a posição do gol também. Para você, Evandro Gomes, qual o seu posicionamento sobre o gol do Zé Roberto? Eu fico pensando aqui o seguinte, tem comentaristas de arbitragem que analisam o lance de uma forma, estão lá, bem à vontade na televisão, não estão no calor do jogo, e eles pensam de uma forma, como foi o caso do, segundo o Charlie falou, porque eu não vi, que eu estou no trabalho, que o Paulo César de Oliveira falou que o gol foi irregular. Bom, ele foi um grande árbitro de futebol. Aí você tem o VAR, a máquina, e tem duas pessoas ali para definirem. Tem o árbitro de campo, que é a palavra final, e tem quem está no VAR, que é outro árbitro super experiente, o Weber Roberto Lopes. Ficaram dos dois, eu não sei qual foi a opinião do Weber, que a gente não tem acesso à conversa deles. Né? Mas o árbitro, depois que foi no VAR conferir, voltou e confirmou o gol. Eu discordo assim num ponto que o jogador do Atlético deixou a bola, saiu da bola. Eu acho que ele não alcançou a bola. E no momento que ele está totalmente impedido, que ele sobe, ele tira também a atenção do goleiro. O goleiro se preparou para o cabeceio dele. No momento que ele não alcança a bola, tem um atrás que já pega ele entre a trave e o goleiro, né? Então, se tem uma participação indireta, mas eu já vi muitos gols serem anulados assim, por cima e por baixo. Né? Que um jogador está impedido, participa da jogada, às vezes não precisa nem tocar na bola, mas ele desvia a atenção do goleiro ou de quem está o marcando, principalmente do goleiro, o outro vem e faz o gol, eles anulam. Mas são critérios de arbitragem, estou falando. Eu não vou falar se foi legal ou se não foi, porque no momento que os árbitros mesmo, que são profissionais do setor, são especialistas no assunto, há uma discórdia entre eles, eu tenho que ficar quieto. A máquina está lá, ela mostra, mas quem decide é a cabeça do ser humano. É aquele que vai imaginar, ou que vai ter a convicção de que foi ou não foi irregular o lance. Depois do Evandro Gomes, eu finalizo esse tema com você, José Carlos Lopes. O gol foi válido, foi inválido, foi legal, não foi legal? Qual que é a sua opinião, hein, José Carlos Lopes? Bom, a discussão é essa mesmo, o lance é muito polêmico, por isso é que nós estamos encontrando essa dificuldade. A arbitragem teve a dificuldade em campo e nós estamos tendo a dificuldade para apontar isso. A minha opinião é de que o gol foi legal, desde que você possa se arrepender. Para mim, houve um arrependimento, sim, do jogador Montenegro. Ele desiste da bola, ele não vai para disputar porque teria condição de disputar, era melhor. Então, para mim, houve a desistência. Aí, gol legal. Agora, não, isso aí é invenção sua, não existe isso. O jogador se manifestou, o desejo de ir para a bola, está caracterizada a infração. A infração, ela se desenha quando o jogador vai em direção à bola. Aí, nesse sentido, o gol teria que ser anulado. O gol não vale. E eu acho que pode desistir. Se pode desistir, para mim, o gol é legal. Tá bom, valeu, obrigado, José Carlos Lopes, também trazendo aí o seu ponto de vista. E você, torcedor, interaja com a Sagres, mande sua mensagem pelo WhatsApp 62984001757 ou pelo nosso chat no YouTube. O Divino Silva tá falando aqui, ó. O Paulo César de Oliveira disse após a validação do gol que a decisão do juiz deveria ser respeitada, pois se trata de um lance de
interpretação. Obrigado pela sua participação, sua contribuição também, Divino Silva. Diga, Kleber Ferreira. E você que fez curso de arbitragem e que tem uma bagagem a mais do que nós que estamos dando opinião a partir da nossa experiência, o que você acha? Olha, o lance realmente é o que eles chamam de lance ajustado, isto é, o chamado lance... Como é que é, Charles? Qual é que é o termo aí? É um lance ajustado. É porque ele fez curso de arbitragem. O Não, Rafael é árbitro. Eles têm uns termos todos. Mas Bessa, desde Esse quando é o você fez. vocabulário certo. Desde quando o Bessa fez curso, 2016. essa regra deve ter mudado assim umas 250 vezes. Igual a Não, negócio da termo mão. ajustado, Mas não. o Bessa tem mais propriedade uma coisa em falar. que o Divino, o Rafael vai falar, mas uma coisa que o Divino falou, o lance ele é muito de interpretação. Ele é falou. puro de interpretação. O cara encolheu pra não tocar na bola, mas ele Isso. tava em posição irregular. Mas ele encolhe. ele atrapalhou o Roger perdeu o tempo de subir. Tudo são interpretações que nós estamos tendo. E aí, quando eu falo da questão do lance ajustado, porque é o time do árbitro lá dentro. É a questão de sentir o lance, sentir a intenção. De longe, aqui, vendo pelo monitor, quando eu vejo o Brian Montenegro, ele se encolhendo ali e saindo do lance, pra mim, ele não interfere na jogada e o lance é normal. Pra mim, se eu estivesse lá, se eu fosse árbitro, eu não invalidaria o gol. Pra mim, seria gol do Zé Roberto, normal. Diga, Kleber. Não, é só para mostrar a importância até do seu vocabulário, porque nós estamos falando como comentaristas, ex-jogador de futebol, como pessoas que vivenciamos esta prática há muitos anos. Mas nós não estamos atualizados, inclusive com o vocabulário que você esclareceu bem. Era essa a questão. E o que a arbitragem leva muito em consideração é o time, é ali a percepção, é o movimento, é o olhar do jogador, é a forma como ele se comporta efetivamente após o lance. É por isso que às vezes ele segura um pouquinho, fica ali, pede para se afastar ali, ele tá ganhando tempo. O árbitro naquele momento, ele tá tentando ter uma visão do todo do que efetivamente aconteceu no lance. Por isso, então, eles chamam e utilizam esse termo de lance ajustado. Você está no Futebol da Sagres, que tem um oferecimento de Colégio Tel. Quem estuda sabe. Colégio Tel. Professores que fazem a diferença, o melhor material didático e uma super estrutura. Colégio Tel. Matrículas abertas pelo 3924-3344. Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Há algumas aspas do Adson Batista que chamam a atenção. Na opinião dele, logo na saída de campo, o Corinthians foi melhor. Aqui eu reputo mais importante, gostaria de abordar com vocês. Não vi evolução após 14 dias. Evandro Gomes, você sentiu evolução no Atlético desde aquele empate com o Internacional 0-0 também no estádio Antônio Ascioli? Não, muito pelo contrário. Eu vi uma queda do time. O primeiro tempo do Atlético foi horroroso. Mas quando tomou o gol, o Atlético foi corajoso. Aí eu concordo com o Adson. O Atlético só jogou quando tomou o gol. Porque antes o Corinthians perdeu 3 grandes oportunidades no primeiro tempo. Perdeu com o Mosquito, que furou. Não vou nem dizer que perdeu com o Fagner, porque o Fernando Miguel fez uma grande defesa. E depois perdeu com o Roger Guedes, que subiu sozinho, cabeceou, rente o poste. O Atlético não fez o goleiro do Corinthians trabalhar nenhuma vez no primeiro tempo. Segundo tempo, o Corinthians continuou em cima até fazer o gol, para depois sim, com as alterações, eu até ainda disse que, às vezes, por linhas tortas, você escreve o certo. Foi preciso o Dudu machucar para poder colocar o Ronald. E a entrada dele melhorou o time do Atlético, em posicionamento. Porque tanto eu quanto o time, a partir do momento da escalação, não esperamos o jogo, a gente já estava condenando essa situação. Essa dobra que é invenção de treinador, funciona um dia e nem sempre vai funcionar. Mas hoje colocou duas. Poxa, como é que fica o Ronald? Como é que fica esse Paraguai que entrou bem, também tá bom, que é de centroavante. Mas você bota 4 alas para jogar em um time só, com 3 atacantes no banco, aí eu acho que o Barroca não tá certo, não. Agora toma o gol, ele esperou até o Dudu machucar, ajustou o time pela contusão do Dudu. O time cresceu pela necessidade de ter que jogar, porque estava perdendo o jogo por 1-0. Aí aquela situação que põe dá certo. Botou o Lucão, botou o Paraguai lá, o Montenegro, botou o Zé Roberto, botou o Ronald. 4 atacantes no time. Para quem tinha começado com 4, aí conseguiu. Não é assim que vai funcionar. Nem só com um atacante, nem tampouco com 4. O futebol tem que ter um equilíbrio.
defesa, meio campo, ataque. E o time do Atlético hoje teve no Baralhas, talvez seu maior jogador em campo, jogador que trabalhou muito bem, João Paulo mal, Maranhão baixou a cabeça depois do cartão amarelo, miolo da zaga segurando bem ali, os alas mal, né? E o ataque inexistiu. O Arnaldo de um lado e o Natanael do outro não funcionaram. Então o time do Atlético funcionou pela necessidade de ter que jogar na frente, independente do que acontecesse. O risco de tomar um segundo gol. É aquela coisa, estamos perdendo de 1, pode perder de 5, mas vamos para cima. E quando foram, mostraram que tem qualidade de encarar um time como o do Corinthians. Então foi isso que eu vi, não vi mesmo nenhuma evolução. Pelo primeiro tempo do Atlético, o time fez se piorar com o tempo que teve para treinamento. Evandro Gomes, sempre opinando em nome de Imperial Ferramentas. Ferramentas certas você encontra na Imperial. Ferramentas elétricas, manuais, automotivas, de medição, EPIs, equipamentos de solda e muito mais. Imperial Ferramentas, os preços estão lá embaixo e a economia lá em cima. 2 lojas, uma na Anhanguera e outra no Parque Oeste. Televendas 3269-1100, 3269-1100. Abraçando o Pedro HAS, o Ebert Dias, o Marco Silva, o Carlos Silva, o Valtênio Mendes, o Divino Silva, todo mundo aqui acompanhando o Super Debate pelo Sistema Sagres de Comunicação. Charlie Pereira, você viu evolução na equipe e mais, o Adson ainda trouxe outras falas, dizendo que Corinthians foi melhor, que precisa recuperar alguns jogadores e reclamou de muitos erros de passe que os jogadores estão correndo atrás. O Rafa, assim, o Atlético teve 14 dias do Inter para o Corinthians. E nós tivemos também um jogo da Chapecoense. Você pega o jogo da Chapecoense para esse jogo do Corinthians, são 3 semanas. Então, em 3 semanas, o Atlético jogou 2 jogos apenas. Tudo por conta do jogo contra o Flamengo, que foi adiado devido à data FIFA aí das eliminatórias dos jogadores convocados no Flamengo. Então, assim, ele teve um tempo muito grande para mostrar uma evolução. O time da Chapecoense pro Inter, eu não vi tanta coisa de diferente. Do Inter pro Corinthians também não vi tanta coisa de diferente, né? O Adson reclamou que faltou coragem, faltou um pouquinho de personalidade de alguns jogadores, e aí entre eles, para mim, o João Paulo ficou devendo demais no jogo de hoje, esperava mais do João Paulo, né? Ficou devendo, né? Essa situação dos 2 alas aí, de 2 laterais. O Kleber daqui a pouquinho vai dar opinião, então eu nem vou me antecipar, mas eu acho que, sem saber o que o Kleber vai dizer, é um pouquinho do que eu penso, né? A falta de grandes opções no elenco, que é reduzido, que é pequeno, né, que não tem grandes possibilidades, e aí vem um jogo contra o Corinthians, onde você já perde o Janderson, né? Você já vinha sem o Marlon Freitas, você não tem o André Luiz, né? Ele ficou meio que de mãos atadas em relação à escalação. E olha, jogou diante do Corinthians. Jogou diante de um time muito forte, que não é aquele Corinthians do primeiro turno, é um outro Corinthians mais forte, um time mais organizado e que é hoje um concorrente direto ali do Atlético na briga pela primeira parte da tabela. O Charlie falou aqui, se referiu ao Kleber Ferreira, já vou com você, Kleber, em nome de Ginsei Saúde M7. Para ter uma boa noite de sono e recarregar as energias, um bom colchão é fundamental. E a Ginsei Saúde M7 traz para você, além de seus ótimos produtos com garantia de 15 anos, uma baita de uma promoção nesse mês. Na compra de um colchão magnético Ginsei, aquele M7 com 15 anos de garantia, você fatura de graça, na faixa de brinde, uma cama box e ainda um par de travesseiros magnéticos. Ligue 3991-5985. Ginsei Saúde M7 é a marca do Panda. Instagram, @Ginsei Saúde. Kleber Ferreira. Olha, eu não vi nenhuma evolução no Atlético, não. Pelo contrário, e antes, quando houve a paralisação, eu já dei a opinião aqui. Nós temos um programa diário, todos os dias das 6 da noite às 8, das 6 às 8 da noite, o Sagres Esportes, e eu disse, eu não gosto disso, porque o time sai do ritmo de competição e entra em ritmo de treinamento, que são ritmos completamente diferentes. Sai do rock and roll
para a balada romântica. E aí depois tem que adquirir, pegar o ritmo, o embalo da competição novamente. Eu não gosto disso, nunca gostei disso e sempre você pode anotar, o time cai de produção quando ele sai do ritmo da competição e ganha dias para treinar. Não gosto disso. Então, para mim, já era um fator natural, eu já esperava isso. Sobre a escalação do Barroca, ele enfrentou o Corinthians. Ele não pegou um time qualquer, não. Ele pegou um time que está em ascensão, investindo, motivado, que ajustou a sua forma de jogar a partir de um meio campo que pressiona a zaga adversária, passando pelo lado direito o Fagner e o Mosquito em cima de um ala, e do outro lado o Fábio Santos e o Roger Guedes também fazendo a mesma coisa. Ele fez a dobra de lateral, como na Europa faz, só que lá no El Barroca não tem tanto problema. Aqui o Barroca é mais problemático. Ele pegou e fez a dobra dos laterais, por quê? Porque nesse caso, ele não precisa, quando o lateral passar para o ataque, tirar um dos volantes da cabeça da área para cobrir o lateral. Ele ganha em celeridade, em agilidade pelos lados, porque um dos laterais já está lá. Ele não precisa passar um homem de meio campo para fazer a jogada de lado, lá no ataque, porque um dos laterais já passou automaticamente. Então ele neutralizaria a jogada do Corinthians, a forma do Corinthians jogar, ele estudou bem, escalou com perfeição, na minha opinião. Nota 10 para a escalação do Barroca. Aí vem uma outra questão, que é a questão da funcionalidade das peças. O Arnaldo não jogou nada, o Dudu não jogou nada, o Igor Cariús não jogou nada. O Natanael até que eu gostei da postura dele. Lá no meio campo, aquele cartão que tomou o William Maranhão depois tirou dele aquela força de marcação. O Baralhas jogou pelos dois e o João Paulo hoje esteve irreconhecível. O que tem a escalação do treinador a ver com a capacidade naquele jogo especificamente, de jogar de determinados jogadores? Nada. A zaga do Atlético hoje foi uma baba. A sorte é que o Corinthians, o ataque do Corinthians, também não teve funcionalidade. O Éder, na hora do gol, meu amigo, ele levou um corte que, com 62 anos, eu que nunca joguei de back, não levo. O Éder, nós estamos falando daquele jogador que o Atlético injeitou por ele $1 milhão. Mal na marcação, mal no posicionamento. O Wanderson não foi mal, não, ele foi substituído. Foi só mal, não. Então, lá atrás, a zaga não ajustou. Os lados não teve a funcionalidade que o treinador esperava, mas isso não é culpa do treinador. É culpa das peças que não tiveram a funcionalidade. E eu acho que o Zé Roberto realmente jogou. E jogou muito. Jogou pelo o João Paulo, que não jogou. E jogou pelos companheiros de ataque que ele não teve. Ele, o Baralhas e o Natanael. O resto, meu amigo, que dificuldade para ver. Daqui a pouco, inclusive, vamos ouvir o técnico Eduardo Barroca no Papo dos Técnicos, que vai trazer as suas explicações, a sua versão, seu ponto de vista sobre a chamada dobra de laterais, que é a utilização de não 2, mas 4 laterais, sendo que 2 desses atuando ali muito mais avançados, muito mais ofensivos. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate uma aprendiz que traz inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate um jovem aprendiz com a Renapse, que é atuante em programas de inclusão social. Renapse, telefone 3219-4700, 3219-4700 ou acesse renapse.org.br. Aqui pelo nosso chat, o Ebert Dias, uma opinião bem próxima do que falou o Kleber Ferreira, só que eu destaco que o Ebert havia dito antes. O tempo que o time ficou parado influencia negativamente. Os jogadores ficam sem ritmo. 2 semanas é horrível, na opinião aqui do Ebert Dias, para o segmento do campeonato. Valeu, obrigado pela sua participação, Ebert. O Carlos Eduardo Tim, foram muitas as falas, as aspas do Adson Batista, mas eu destaco aqui. Corinthians foi melhor. Não vi evolução após os 14 dias. Precisamos recuperar jogadores. Time teve muitos erros de passe, corremos muito errado. O Barroca tem o respaldo da diretoria. E o Atlético precisa jogar mais no campo do adversário. Tim, você viu evolução nesse Atlético? Bessa, só na parte física. Fora isso, não teve evolução nenhuma. Concordo com o Kleber nessa questão, eu também não sou fã, adepto, por mais que os treinadores sempre gostam disso, quando tem a semana cheia, quando tem esse tempo para trabalhar, para evoluir, a gente, maioria das vezes, não vê essa evolução. E no Atlético não foi diferença. Agora, eu discordo do meu amigo Kleber Ferreira em praticamente tudo em relação à escalação.
Pra mim, a escalação do Barroca foi errada, foi equivocada, até porque começou o Roger... Tem Ronald... O senhor é o chefe nosso aqui. Se o dia que não tiver o Kleber, o Lopes e o Evandro, eu sou o comentarista, você eu pôr o Bessa pra comentar e me deixar de fora, eu peço pra ir embora. Eu já vou te adiantar, eu peço pra ir embora no outro dia. Então tem aqui Ronald, tem Lucão e tem Brian Montenegro. São 3 atacantes. São 3 atacantes que ele tem. Toma! Não, Adorei, porque assim, ele tá improvisando. Ferrão, Deixa eu galudo terminar ele, a minha fala, gente. Eu ouvi todo mundo falar. Como é que a sua foi impactante? Ouvi todo mundo Ó, Rafael falar. Donato aí, Tá cara. vendo? De Ouvi- lado ele só tinha o Ronald. Ouvi Os outros todos. E já não. era quem teria que começar Brincadeira, o jogo? Donato. O Ronald. O Ronald, sim, porque pra mim, ele inventa quando ele faz coloca jogador, Alternativas. essas alternativas dele. Então a escalação dele, pra mim, foi equivocada. Ele tem os atacantes, tanto foi equivocada qual o momento que o Atlético melhorou no jogo? Ao momento que ele faz as substituições e coloca o time pra frente. Então, quando o Adson fala de coragem, e o Atlético sempre foi um time corajoso, principalmente na temporada de 2020 e também nessa de 2021, foi porque teve coragem não só dos jogadores, não. Teve coragem dos seus treinadores também que passaram por aqui, como o Wagner Mancini, como o próprio Jorginho, que ficou pouco tempo. Mas então a tem que ter tabelinha, coragem. A dobradinha Igor Cariuso e Natanael... Funcionou você e outras considera- vezes. Hoje você- eu acredito. Você considera que é uma dobradinha que deu certo no Atlético? Em alguns momentos. Até hoje eu entendi e falei isso, que pra mim ele ia fazer essa dobradinha pelo lado esquerdo. Porque pelo lado esquerdo ele não tinha o Janderson hoje, que vem numa fase muito ruim, e também não tinha o próprio André Luiz, que dá conta de fazer também o lado esquerdo. Então eu entendi essa questão do Natanael hoje, porque o Natanael, em outras oportunidades, já mostrou que tem qualidade para jogar um pouco mais adiantado quando for necessário. Agora, do lado direito a gente sabia que não tinha. Porque o Dudu não vinha bem, ele volta o Dudu como titular, o Arnaldo, poucas vezes que foi colocado à frente, não foi tão bem assim, alguns jogos, em final de jogos que ele entra mais descansado porque tem uma força e tem velocidade, às vezes ele rende um pouco mais. E acima de tudo, porque pelo lado direito ele tinha o próprio garoto Ronald, que entrou, que tinha já jogado bem contra esse Corinthians outras vezes. Então, assim, pra mim foi equivocada a atitude dele. E quando o Kleber fala que é do outro lado um Corinthians, esse Corinthians não bateu no Atlético em momento nenhum nessa temporada. E o Roger Guedes começou o jogo... Mas não era esse, Então, não. vou te falar a sua frase. Você falou assim, do lado esquerdo tinha Roger Guedes e Fábio Santos, certo? Certo. Eles começaram e terminaram. E quando fez as substituições, que entrou o Ronald no segundo tempo, era o Fábio Santos que estava lá marcando. E E ele com a língua lá no pé já. ele sobressaiu em cima do Arnaldo. Então deixa o Arnaldo pro segundo tempo. Ou então por que não começa com o Arnaldo e o Ronald, que são dois jogadores de velocidade que poderia explorar? Então quando o Adson fala de coragem, pra mim a coragem faltou sim no seu treinador hoje em escalar. Ele escalou uma escalação com medo do Corinthians. Igual muitos torcedores, pelo jeito do Atlético, estavam com medo desse Corinthians aí. Concorda pelos que o tem. Corinthians é melhor que o Atlético em qualquer campo? Nessa situação, com esse elenco aí, nem tanto. Se vem completo, sim. Se vem completo em qualquer lugar. O Atlético tava desfalcado também, né? Tava sem o André Luiz e o Jantes, que não jogaram também na Copa do Brasil, não jogaram no primeiro jogo do Brasileiro, porque são jogadores do Corinthians. Mas o Corinthians não tinha Fora time isso, naquela só tinha oportunidade. Tinha. Tudo bem. Agora estava jogando dentro do Antônio Ascioli, onde faltou coragem. Vocês não querem colocar essa situação. Pra mim, faltou coragem do treinador. O Adson porque Batista quando ele falou teve isso. coragem, Eu chamei de estratégia. quando ele teve O Atlético falou que faltou estratégia coragem errada, dos jogadores. Isso. não, É. falou que faltou coragem, que o Atlético é um Todos time de jogadores. coragem. E Jogadores que com faltaram medo de personalidade ficaram com que medo. o Atlético é um time que sempre jogou com coragem, com intensidade e que faltou alguns jogadores. Agora, concordo com você, Kleber, quando fala que hoje foi uma das piores partidas do João Paulo. Então, mas o João Paulo não jogou bem por causa do Barroca? Não Por quê? tô falando Porque- isso. Porque se omitiu Eu tô do falando jogo. da escalação do Barroca. Eu não concordo com a escalação dele, porque pra mim ele escalou errado. Ele escalou errado, ele tinha peças no seu elenco, tinha atacantes no seu elenco pra colocar um time um pouco mais pra cima e tentar a vitória, ter a coragem. E quando o Adson fala, como que é o ditado que ele fala lá, quem tem medo de ganhar, quem não... O medo... Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. É, algo semelhante a isso aí, então pra mim encaixa também pelo próprio treinador. Então ele começou o jogo com medo de perder pro Corinthians, porque o Corinthians era o favorito, e não teve essa ousadia. Quando ele perdeu o jogo, que ele tomou o gol, aí ele teve a coragem. Porque foi a necessidade, não foi nem coragem, foi necessidade de ir pra cima e buscar um empate. Aí ele tomou conta Não do jogo. foi a contusão do Dudu. Senão ele não teria mexido no time. Ele mexeu no
do time. Quando ele mexeu, o Atlético tomou o gol, Kleber, aos 14 minutos do segundo tempo. Aos 16, ele pôs o Rickson e também pôs o Ronald aos 10. Ele pôs o Ronald aos 10 com a lesão do Dudu. Então, põe o Ronald e toma o gol. E aí, aos 16, 2 minutos depois que ele fez ele põe o Rickson e põe também o Lucão. Aí ele já muda a estratégia. Ele já muda, aí já vai para 3 atacantes, de ofício. Porque ele põe o Lucão no lugar do William Maranhão e põe o Rickson no lugar do Cariús. Então ele volta o Natanael. Mas aí ele teve o tempo para ver. Então ele teve a coragem. Ele teve o tempo para ver. Ele teve o gol, Kleber. Ele teve o tempo para ver que o William Maranhão não estava jogando, que o João Paulo não estava jogando. E aí ele precisava substituir essas peças. Se tivesse 0x0, ele teria feito? Mas antes, não. Então? Não. Então o que fez ele ter coragem foi tomar o gol. Antes do jogo, ele não sabia que o João Paulo iria jogar. Ô, Bessa, deixar o Lopes também participar, que eu alonguei muito aqui. Vamos então com o José Carlos Lopes, tá de olho, tá aqui doidinho pra colocar a colher de pau dele também aqui nessa discussão, em nome de Renapse. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz que traz inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate um jovem aprendiz com a Renapse, que é atuante em programas de inclusão social. Renapse, telefone 3219-4700. 3219-4700. Marco Silva tá pedindo aqui pra gente mandar um abraço pra Danúbia, que é a filha dele. Tá bom, um abraço pra você, tudo de bom, Marco Silva, e também pra Danúbia. O Jonathan Procópio, eu acho que o Atlético tá certo, foi covarde. Eu acho que o Atlético foi certo, foi covarde o time. Depois eu quero entender a sua opinião, tá bom? Grande abraço pra você, Jonathan. Tem mais mensagens aqui, ó. Giovanni Piveta, esse empatezinho salvou o fim. O Valtênio Mendes, o Tim está corretíssimo. O Hugo, 182, estou com o Tim também. E o Hugo tá até falando, o Tim foi muito mais sensato que o Barroca. José Carlos Lopes, pra você. Primeiro, vamos lá desde o início, a fala do Adson. Você viu a evolução no Atlético? E esse time hoje, o que deixou a desejar essa questão do João Paulo? O time realmente faltou coragem? Em José Carlos Lopes. Olha, para ganhar tempo, Bessa, nosso debate tem muita gente para participar, eu concordo com o Tim, literalmente. Tudo que o Tim falou é a minha opinião. Para mim não houve evolução e Eduardo Barroca começou com o time errado. Pronto. Você está no super debate aqui pelo Sistema Sagres. Em destaque o empate 1-1. 1-1 entre Atlético e Corinthians e Atlético. Para ter uma boa noite de sono e recarregar as energias, um bom colchão é fundamental. A Ginsei Saúde M7 oferece para você, além da qualidade de seus produtos, com até 15 anos de garantia, uma super promoção neste mês de setembro, hein? Você ganha de brinde uma cama box, mais um par de travesseiros magnéticos, levando o colchão com 15 anos de garantia. Saiba mais pelo 3991-5985, Ginsei Saúde M7, a marca do Panda. A marca do Panda. Conheça outros produtos através do Instagram, @Ginsei Saúde. O Mano Félix tá falando aqui, ó. O Atlético precisa de um jogador destaque da Série B, pelo CRB. Depois cita aqui qual que é esse jogador, tá bom? Mano Félix, grande abraço pra você, tudo de bom. Carlos Silva tá por aqui também. Valeu, Carlos Silva. E aí eu preciso trazer pra vocês, trazer aqui pra nossa mesa outra discussão, que é a dificuldade ou a ausência de vitórias do Atlético jogando no Ascioli. O Adson Batista disse o seguinte, olha, com essa questão de não ter público, isso às vezes não altera muito jogar dentro ou fora, mas existe um fato, que é a dificuldade ou a falta de vitórias em casa. Você tem uma explicação para isso, Evandro Gomes? Não tem, sinceramente não tem. Não dá para entender, eu acho que isso passa na hora que ganhar. Tá aí a prova do Vila Nova, que demorou uma eternidade para ganhar um jogo, já ganhou o segundo, de forma seguida, dentro do seu estádio. Isso é uma fase que passa, daqui a pouco volta a vencer e aí reencontra o caminho das vitórias jogando em seu campo. É um dos melhores gramados do Brasil, o Atlético conhece tudo ali, não há razão nenhuma. Pode ser uma coisa psicológica, que cabe ao treinador tirar da cabeça dos jogadores. O cara vai para campo já pensando, será mais um jogo sem a gente vencer em casa e amanhã escutar o povo da imprensa tudo falando que a gente não ganha?
mas é a realidade. Foi em sexta rodada, a última vitória do Atlético aqui dentro, que foi diante do Fluminense. De lá para cá, não ganhou mais de ninguém. Isso é ruim. Você vai empatando aqui, empata ali, empata por lá, perde um aqui. Daqui a pouco a conta chega. E o Atlético hoje foi salvo por esse gol, que já estava ficando numa posição muito complicada. Principalmente porque tem o São Paulo lá no Morumbi, no próximo adversário, e sem Zé Roberto e sem João Paulo. Quem estuda no Colégio TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma superestrutura. Colégio TEL. Quem estuda sabe. Matrículas abertas pelo 3924-3344. 3924-3344, Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. Já pulo para você, José Carlos Lopes, sobre essa ausência de vitórias. São 7 pelo Brasileiro, 8 no total, contando a Copa do Brasil. Que fenômeno é esse? Você consegue identificar os motivos? Tem uma explicação por que de o Atlético não vencer no Ascioli? Tem. No jogo de hoje, por exemplo, foi o time travado. Ele já tem uma dobra que é insistente de um lado ou do outro, do lado direito ou do lado esquerdo. Hoje ele fez 2 dobras, né? São 4 jogadores da mesma posição. Então só aí você já perde 2 jogadores que poderiam ser diferenciados para jogarem mais à frente. Um deles poderia ser o Ronald. Se ele começa com o Ronald, ficou provado depois da entrada dele que o Atlético teria sido melhor. Então é um time muito travado, um time muito burocrático. E aí é preciso soltar mais esse time jogando no estádio Antônio Ascioli. O Atlético joga muito pela segurança, joga muito pela marcação. E é preciso jogar um pouco mais para fazer gols também. Tanto é que é um dos... não tem um ataque tão positivo. A campanha é muito melhor do que o ataque do Atlético. E aí é preciso soltar mais o time. E entra também o Adson Batista, que não conseguiu dar ao Barroca jogadores da criação. Só tem o João Paulo e pronto. Quando o João Paulo saiu com aquela lesão, foi um Deus nos acuda. É por isso que o técnico, o Adson Batista, o presidente hoje, diz que tem que dar graças a Deus por esse empate. Tem que dar mesmo, porque o time faz poucos gols e o gol ainda foi polêmico. Então precisa soltar mais o time, colocar para jogar mais à frente. Isso faltou mais uma vez com o Barroca, faltou nos jogos anteriores e hoje muito mais ainda com 2 dobras, do lado direito e do lado esquerdo com 4 laterais. Hora de abastecer, na hora de abastecer, conte com a marca campeã em combustível de qualidade. Conte com a Larco. A Larco é uma das maiores empresas de combustível do Brasil e está aqui em Goiás. Em breve com uma nova base Larco. Quem vai com Larco vai mais longe. O Alício Batista Filho tá falando aqui, ó. A imprensa ficava pegando no pé do Jorginho. Agora, vejam, o Cuiabá está jogando bem, tem força na marcação e sai rápido. Ou seja, provando que a imprensa goiana estava errada. É a opinião aqui do Alício Batista Filho. Obrigado pela sua contribuição, participação também aqui através do nosso chat no YouTube. O Kleber Ferreira, quero ouvir você também sobre essa questão da dificuldade de o Atlético ou da ausência de vitórias do Atlético nos últimos 8 jogos, foram 7 pelo Brasileiro. Você pontua isso como algo preocupante ou não? Vai na linha do Adson Batista que, na opinião dele, isso indifere por conta da questão da ausência de público. O Atlético não perde no Ascioli há quantos jogos? Aí eu tenho que fazer a conta aqui. Pois é, essa conta não é falada. Né? Essa conta não é falada. Aí, ó, o Charles já falou, 8. Que ele não ganha? Que ele não perde. Ah, que ele não perde. Não, é uns 6 por aí. Pois é. Porque ele perdeu, depois que ele ganha do Fluminense, foi o último jogo, ele teve derrota pro Palmeiras e teve derrota pro Bragantino. Pois a última derrota foi para o Palmeiras. A última derrota do Atlético foi no dia 18 de julho, jogando aqui no Ascioli, então, né? São 7. Não, o Atlético perdeu para o Palmeiras, aí depois, jogando aqui no Ascioli, empatou com o América Mineiro, empatou com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, empatou com a Chapecoense, empatou com o Internacional, empatou com o Corinthians. Então, são 5. 5 jogos. Isso. Pronto, aí. Tem explicação, sim. O Atlético é um time reativo, não tem time para bater de frente com os grandes times do futebol brasileiro, então ele tem um padrão de jogo reativo. O Atlético não é retranqueiro, ele apenas joga o jogo de segurança com o seu meio-campo, avançando junto e voltando junto sem abrir o time. Eu penso que está correto o Barroca, porque o campeonato que o Atlético está disputando é esse. E a gente não pode esquecer uma coisa, se entra com o Ronald e perde o jogo em jogadas laterais, nós estaríamos discutindo agora uma outra situação.
ele parou o Corinthians. Ele conseguiu o empate com o Corinthians. E não foi contra um time qualquer, não. Foi contra o Corinthians. E eu ainda vou achar que o resultado, o empate contra o Corinthians em ascensão, com todo o investimento que o Corinthians está fazendo, com todo o acerto que o Silvinho deu ao seu time, dentro do Ascioli foi um resultado ruim porque foi no Ascioli? Ah, gente, eu não bebo, né? O Marco Silva tá pedindo aqui a entrada do Brian Montenegro no time titular já no próximo jogo do Atlético, que é contra o São Paulo. Valeu, obrigado pela sua participação também, Marcos. Carlos Eduardo Tim, tema que eu propus aqui a respeito dessa falta de vitórias do Atlético em jogos no estádio Antônio Ascioli. Ela preocupa, Bessa, porque, lógico, quando pega adversários com qualidade, um empate até é com sabor de vitória, como foi hoje. Pegou um time de qualidade, mas pra mim falta o que ele teve depois que tomou o gol hoje, falta coragem. E muitas vezes, por você jogar em casa, mesmo não tendo público, você precisa ser um pouco mais ousado. E aí peca o técnico Barroca, porque ele falta muitas vezes coragem e ousadia. Quando ele tiver um pouco mais isso, ele vai voltar a vencer dentro do Ascioli. Daqui a pouco, então, teremos já a fala do técnico Eduardo Barroca e últimos destaques do Super Debate, trazendo e dissecando para você o que foi esse 1-1 do Atlético com o Corinthians, jogando no estádio Antônio Ascioli pela 20ª rodada do Brasileirão. Em destaque no Super Debate, o empate do Dragão 1-1 com o Corinthians no estádio Antônio Ascioli. Agora há pouco nós falávamos sobre a questão de o Atlético não vencer já 7 jogos no Campeonato Brasileiro e 8 jogos, incluindo uma partida pela Copa do Brasil no Ascioli, e o Kleber Ferreira contrapôs, dizendo, olha, mas já tem muito tempo também que o Atlético não perde. E aí o Neliton Figueiredo falou aqui, ó, muito bem, o Kleber matou a pau, o Marco Silva, Kleber, é isso aí, o Hugo 182. Hugo 182. Bom argumento do Kleber, o Atlético tem uma folha reduzida, estão tirando leite de pedra, mas é triste ver o time de coração jogar na retranca. Valeu, obrigado a você que interage com a nossa equipe aqui pelo nosso chat, youtube.com/SagresTV. Volto ao estádio Antônio Ascioli, onde está a Natália Freitas e nos traz detalhes da entrevista do técnico atleticano, Papo dos Técnicos, Nath. Pois é, Rafael Bessa, e como não poderia ser diferente, ele foi questionado sobre essa essência do Atlético, se o Atlético deixou a essência dele de lado no jogo de hoje contra o Corinthians, e também sobre a utilização dos 4 laterais, Dudu e Arnaldo pela direita, e também na ponta esquerda, Igor Cariús e Natanael. Primeiro eu preciso entender um pouco o que seria a essência, mas a gente tem sido competitivo durante todo o campeonato. Hoje, um jogo duro contra um adversário difícil. Saímos atrás, o Corinthians se fechou ali, fica sempre muito difícil entrar quando a equipe do nível da do Corinthians se fecha, mas a gente, até antes de fazer o gol, tinha criado 2 ou 3 oportunidades claras, uma do João Paulo. Conseguimos fazer o gol e depois o Brian ainda teve uma oportunidade muito boa, que o Cássio fez uma grande defesa. A gente tem sido competitivo. Hoje o fato de jogar com 2 laterais se deve muito à ausência de 3 jogadores da posição, que Janderson, André Luiz e Toró. Eu só tinha um jogador de origem na posição, que era o Ronald, e se eu iniciasse a partida com o Ronald, naturalmente, no momento que eu precisasse da partida de um atacante, eu não teria ninguém para utilizar do lado. Né? Tanto que eu até utilizei o Lucão como um segundo atacante pelo lado esquerdo, nem é muito a característica dele, mas foi a circunstância do jogo, o fato desse jogo aí a gente não poder ter 3 atacantes de lado, mas mais uma vez aí o grupo se dedicou muito, correu atrás da adversidade, lutou muito, foi sempre competitivo, e a gente tem mais uma semana aí para se preparar para o jogo contra o São Paulo. Paulo, queria saber se você viu a evolução do Atlético após esses 14 dias de preparação para esse jogo contra o Corinthians? Em algumas coisas sim, o jogo nos trouxe alguns outros problemas. O Corinthians faz uma saída sustentada, com uma linha de 4 muito próximo ao Cássio, e uma característica da nossa equipe que é o encaixe da pressão em alguns momentos no primeiro tempo, tanto por posicionamento como por mérito dos jogadores. O Fagner driblando para dentro, o Corinthians com padrões de movimentações muito claros, muito bem organizados. Em alguns momentos, o nosso encaixe de pressão no primeiro tempo
não aconteceu como deveria acontecer e o Corinthians conseguiu sair da nossa pressão. Os números mostram que foi um jogo praticamente igual em posse de bola, 50-50. Os números de definição do jogo, como finalizações, terço final, cruzamentos, todos a nosso favor, produção de terço final, todos a nosso favor. Mas um jogo muito equilibrado contra uma equipe que vive um bom momento, uma equipe que está evoluindo claramente na mão do Silvinho, tem bons jogadores e, assim como a gente, uma equipe que competiu e, obviamente, a gente queria muito a vitória, a gente trabalhou muito para conseguir a vitória, mas não conseguindo a vitória e numa situação de adversidade, tendo sofrido o primeiro gol, eu entendo que eu tenho que saudar muito os jogadores por lutarem até o final e buscarem o empate. Tá, então o técnico Eduardo Barroca explicando ali a utilização de 4 laterais no jogo de hoje, né? Vale lembrar que ele não tinha o Janderson e o André Luiz, que não podem atuar por força de contrato, já que pertencem ao Corinthians, e nem o Toró, que ainda está em fase de transição depois de uma lesão muscular. E a segunda parte da entrevista dele, né, como sempre são as entrevistas do Barroca, ele mais elogiando o adversário do que propriamente analisando a sua equipe. Rafa, o Atlético ganha folga nessa segunda-feira, reapresentação na terça-feira de manhã, lá no CT do Dragão, iniciando a preparação para o jogo do próximo domingo contra o São Paulo às 4 da tarde, lá no Morumbi. Valeu, muito obrigado, Natália Freitas. Valeu, Rafa, grande abraço a você, a todos os companheiros de trabalho que estão aí no estúdio e também ao nosso querido Santiago Oliveira, que está comigo aqui até agora, ó, aparecendo aí na imagem, Santiago Oliveira e Paulo Massad, que hoje, além de narrar brilhantemente Atlético e Corinthians, foi meu cinegrafista. Então, um grande abraço a todo mundo que participou aqui da transmissão com a gente. Grande abraço, amanhã estaremos de volta. Tá bom, valeu, obrigado, Natália Freitas, direto do estádio Antônio Ascioli, onde acompanhou esse empate 1-1 entre Atlético e Corinthians. E você, José Carlos Lopes, o que entendeu da fala do Barroca, o que é que você destaca? Bom, primeiro que ele tem razão, precisa saber o que é essência. O Watson fala que o time perdeu a essência, perdeu o jeito de jogar, então perdeu a identidade, né? E mesmo assim o técnico está prestigiado por ele. Então, nesse sentido, a pergunta dele tem sentido sim. Agora, eu achei esdrúxula a explicação dele quando fala: se eu tivesse colocado o Ronald, eu ficaria sem nenhum jogador para colocar em campo. Oh, meu Deus, começa com o time certo, que de repente você vai precisar trocar um jogador para formatar mais a marcação, para poder se defender melhor, ao invés de ter um atacante. Então, se ele começa com o Ronald, ficaria sem um atacante? Então, achei esdrúxula essa explicação dele. O Corinthians realmente evoluiu, mas hoje ainda sem muitos jogadores, jogadores importantes. E como observou o time, o Atlético também não tinha o André Luiz e o Janderson. Também jogou com ele nos outros 3 jogos que o Atlético enfrentou o Corinthians. Esses jogadores também não estavam. Então, o time não evoluiu, não cresceu. Agora, em relação à essência, ele realmente tem razão. Precisa saber o que o Watson entende como a essência do Atlético. É um time que agride os adversários, um time de muita criação, o time faz muitos gols. Eu não tenho visto isso, principalmente jogando o Ascioli. O Atlético não joga assim. É um time que há muito tempo, né? Se perdeu essa essência, perdeu há muito tempo, porque há muito tempo que o Atlético não consegue jogar bem no estádio Antônio Ascioli. E do José Carlos Lopes, já bato bola com você também. Evandro Gomes, e o que é que você destaca? Algo que te chamou a atenção nas explicações do técnico Eduardo Barroca após esse 1-1 com o Corinthians? Porque quando você se mostra satisfeito com tantos empates, é ruim, porque o Atlético só tem 6 vitórias no campeonato. E é critério de desempate. Não adianta só empatar. O Atlético do Paraná está atrás do Atlético, mas tem 7 vitórias. Daqui a pouco encosta na pontuação, passa na classificação. O Atlético tem 8 empates, 5 derrotas. E tem menos 2 gols. Marcou só 16 até agora no campeonato. A essência a qual o Adson se refere deve ser do jogo ofensivo, onde ele disse: eu gosto do jogo ofensivo. Não necessariamente que o time do Atlético tem que jogar ofensivamente. Mas eu acho que tem mesmo que jogar, porque a gente tem visto algumas equipes que só agridem o adversário quando tomam o gol e conseguem bons resultados. Foi isso que a gente viu no time do Atlético de hoje.
Quero saber também a sua opinião, Carlos Eduardo Tim. Interpretação, o que é que você destaca? Tem alguma coisa que você sublinha da fala e das explicações do Eduardo Barroca após esse 1-1? Para mim, pela fala dele, principalmente pelos elogios que ele tece aí pro Corinthians, ele mostrou que tinha uma preocupação muito grande com o Corinthians. E aí a circunstância do jogo fez com que ele escalasse esses 4 laterais, deixando o Ronald por uma provável necessidade no segundo tempo. Até aí ele acertou, porque ele toma o gol para depois ter que fazer essa mudança aí e ser mais agressivo. Então mostrou que ele teve uma preocupação exagerada com a equipe do Corinthians. É uma boa equipe? Mas o Atlético realmente tem condições de vencer o Corinthians como já tinha vencido até lá em São Paulo. Circunstância diferente àquela, mas conseguiu vencer. E essa questão da essência que ele fala, e a essência que a gente viu do Atlético desde o ano passado, e o que o Adson sempre fala, é dessa questão, de um time corajoso, de um time agressivo, de um time que vai para cima, principalmente quando joga dentro do Antônio Ascioli. E faz algum tempo que o Atlético não está conseguindo fazer isso jogando no seu estádio. Abraçando aqui o Divino Silva, o Hugo, o Marco Silva, torcedores que seguem interagindo aqui, mandando a sua mensagem, ao mesmo tempo que temos o nosso debate aqui no programa, no Super Debate Sagres, nossos ouvintes também interagem e trazem as suas participações. Kleber Ferreira, o que você ouviu, entendeu e gostaria de destacar ou não da fala do Eduardo Barroca? Eu entendi o que ele falou e vem de encontro àquilo que eu já havia argumentado. Ele entra para jogar contra um time que tecnicamente é superior ao dele, que vem investindo muito, que tem uma forma de jogar perfeitamente ajustada, um time que cresceu muito tecnicamente. Entra e sabe que vai enfrentar um adversário que tem mais qualidade que o time dele. Então ele teria que neutralizar principalmente as jogadas que esse time vinha insistindo e fazendo e conseguindo as vitórias. Ele conseguiu fazer isso. Se ele entra com o Ronald e toma gol pelos lados, a gente estaria comentando de situação. Então, o que ele disse? Eu guardei o Ronald numa necessidade para o segundo tempo de um jogador de velocidade, ou seja, numa necessidade, se desse certo a dobra de laterais, como deram várias vezes, se desse certo, aí ele não usaria o Ronald, não precisava, faria um jogo de segurança. Então, eu entendi perfeitamente. A essência do Atlético é aquela que o Adson falou, a essência de um time brigador, um time que supera a qualidade técnica do adversário com a vontade, com a disputa de bola, sem medo de jogar, sem medo de enfrentar o back, sem medo de dividir a bola. O Atlético hoje não teve isso. Então, essa essência é a que se refere o Adson e essa é a que se refere também o Eduardo Barroca. E eu vou ser sincero mais uma vez, eu concordo com o Barroca em 100%. O adversário do Atlético não era o Zé Latinhas, o adversário do Atlético era o Corinthians. O Christian está nos acompanhando lá em Tatuapé, São Paulo. Um abraço para você, Christian, ele é torcedor do Atlético, abriu a caixa de ferramentas aqui pro lado do Barroca. Todos estão vendo que é o time que segura o cargo do treinador. É hora de mandar o Barroca fazer as barrocadas dele em casa. O time é muito melhor que o treinador, 5 pontos da zona de degola. Ele não é corajoso, tá sendo desorganizado e não tem a menor condição de dirigir algum time. Eu disse, o Christian abriu aqui a caixa de ferramenta. Fala, que Charlie. É isso, barrocada? Não sei o que é. Também não sei, não. Olha. Diga, Charlie. Eu não sei o que é barrocada. O que é? O sufixo ada significa, vem de confusão. Atrapalhadas, por exemplo. Então, barrocada, ele deve estar se referindo a atrapalhadas do Barroca. Ele entende que a condução do time pelo Barroca está cheia de atrapalhadas. Abraçando aqui o João Amâncio, do setor oeste. João, eu não entendi muito bem a sua opinião aqui. Eu vou ler e aí, se eu não interpretar da forma como você gostaria de expressar, você me corrige aqui, por favor. Por favor, vocês são engraçados. Quando é gol do Vila ou do Goiás, vocês falam. Não tem nada com isso. Eu não entendi. Manda o complemento aqui da sua opinião, por gentileza, João, só para que a gente possa entender. Charlie, com você. O Jerônimo tá falando aqui, ó. O presidente do Atlético tem os 65 anos, nunca foi contra o seu trabalho, mas continuar com o Barroca não dá. Ele tá pedindo aqui a saída do Eduardo Barroca, e o Jerônimo Ribeiro não tá gostando do trabalho do atual técnico do Dragão. Charlie, fala do Eduardo Barroca, na sua Abraço, opinião. Jerônimo, Justiceiro do Sertão. Tinha uma novela que era assim, quando era bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Eu tenho uns flashbacks dessa novela. Jerônimo, Justiceiro do Sertão. O herói
do Sertão, filho de Charles. Maria Homem, né? Jerônimo, o Herói do Sertão, com o Francisco de Franco, que era o ator principal. Segue. Ô Rafa, me Sim. dá uma aspas do Adson. O Barroca, ele fala, a gente não entende o que ele tá querendo falar. Corinthians foi melhor, não vi evolução no time, precisa ter coragem. Muitos jogadores estão faltando coragem. E aí uma que eu não havia citado aqui, os jogadores perderam a personalidade, principalmente no meio-campo. E eu acho que o principal, acho que o jogador, se ele pudesse, o Adson, citar um jogador, talvez ele evitou isso para a situação não ficar mais, não ficar maior, mas internamente, certamente, essa semana ele vai ficar. João Paulo, poxa. Não, mas ele falou João Paulo. Ele falou João Paulo, falou William Maranhão, falou mais um outro. Qual? Acho O que- Igor Cariús. Eu acho que dos principais. João Paulo, você sumiu, ué. Você sumiu no meio campo do Corinthians. Ele disse Você não que- apareceu, você não fez uma jogada, você tomou cartão amarelo, você já tá fora do próximo jogo, sabe? É um jogador que precisa ter uma chacoalhada, porque o Atlético depende muito dele, sabe? O João Paulo é o homem de criação do Atlético. Necessariamente, você pode ter certeza, vai ser difícil o Atlético perder um jogo numa tarde, numa noite inspirada do João Paulo, né? Pra mim é um jogador que dá ritmo ao time sem a presença do Marlon Freitas. Porque quando tá os dois e os dois jogando bem, o Atlético vai ganhar sempre. Mas ficou devendo demais o João Paulo no jogo de hoje. E sobre o João Paulo, o Adson até quando ele foi perguntado individualmente sobre ele, e ele disse o seguinte, olha, ele às vezes quando erra fica se lamentando, ele não consegue ali sair... Reagir imediatamente. Isso, e esse foi o ponto. Ele, tipo assim, ele não criticou abertamente, ele não foi pra cima, assim, pra destruir, não, foi péssimo e tal, mas ele relevou muitas das situações relevou a atuação do João Paulo, sobretudo por conta dessas lamentações, dele cair efetivamente ali em uma série de contestações dentro da sua própria atuação. Mas o dia que o João não joga, o Atlético não joga. E o Adson sabe disso. Você vai ver que sofrimento será para o Atlético enfrentar o São João Paulo. Jogador do nível do João Paulo é raro e o dia que ele não joga, o time não joga. E todo jogador, inclusive aquele que eu venero como o maior de todos os tempos, que não terá nenhum igual, Pelé, teve um dia que jogou mal. Vamos lá, agora o João Amâncio mandou a mensagem aqui pelo WhatsApp, 62984001757. Não tem nada com isso, o juiz deu, é nosso. Vocês até agora comentaram o lance e não disse é nosso. Ok, obrigado, bom descanso, bom trabalho da equipe. Nosso papel aqui, Mas é João, injusto. Mas nós falamos Sim. Que rapaz injusto. Não, que, João, que o presta gol atenção. na visão nossa foi legal. É porque às vezes ele não acompanhou o início da Sim, discussão. sim. Deve ter sido isso. João, todos na nós mesa- praticamente falamos que o gol foi legal, Aqui que a na gente mesa- daria. Aqui na mesa eu fui o único que Foi contra? eu fui com o Paulo, Paulo César de Oliveira. que chegou a dizer, depois o ouvinte trouxe um complemento. Olha, o Paulo César falou assim, não, o árbitro não merece crítica, porque é um lance interpretativo. Depois Na ele- interpretação do Paulo César, Não, Ele- primeiro ele falou que ele anularia o gol. Vou ser sincero, primeiro eu estava assistindo o jogo ao seu lado. Primeiro ele falou que anularia o gol, que não tinha jeito de ele enrolar mais. E depois, quando o árbitro deu o gol, aí ele mudou de opinião. Em síntese, é diferente da gente. E o João está sendo muito injusto conosco, porque nós nos posicionamos aqui, deixamos claro, cada um, a sua, não só a sua posição, mas também o seu argumento e por que estava se posicionando daquele jeito. Viu, João? Quando a crítica é justa, eu pego a carapuça e põe na cabeça. Quando ela é injusta, eu devolvo. Presta atenção no serviço, João. 9h43, você está no Super Debate aqui pela Sagres e a nossa pauta, o empate 1-1 do Atlético com o Corinthians, 1-1. O saldo efetivamente, depois dessa nossa discussão aqui, quero saber de você, ô Evandro Gomes, foi um resultado para se comemorar? E eu pergunto isso porque agora há pouco o Tim falou o seguinte, foi um tropeço. Mas o Adson Batista disse que foi um resultado para comemorar. O saldo desse empate foi positivo ou não? Foi, pela maneira como aconteceu. Gol no final da partida, naquela pressão ali que o time fez, quando estava perdendo o jogo, qualquer jeito. Eu ainda até falei, quando o Massad me chamou, faltava 1 minuto, eu falei, ainda pode até acontecer outras coisas. Foi quando o Cássio fez aquela defesa ali, numa bola difícil, já no último minuto da partida. Então, acho que foi um resultado para comemorar,
porque o Atlético não jogou uma grande partida, primeiro tempo péssimo e uma reação após tomar o gol. Para você, José Carlos Lopes, o saldo é positivo desse resultado de hoje? Altamente positivo. O primeiro ponto é esse já destacado pelo Evandro, o time não jogou bem. E depois, um gol polêmico desse contra o Corinthians. Olha, você tem um gol validado com essa polêmica, porque o jogador Montenegro, ele vai para a bola, aí ele arrepende. Num jogo desse, em que o VAR chama, em que você tem Heber Roberto Lopes no VAR, e um árbitro lá do Piauí, né, o senhor Antônio Dibe Moraes de Souza, então você tem esse gol validado, eu acho que o Atlético tem que comemorar duplamente, porque contra o Corinthians, um gol com essa dificuldade que eles poderiam definir pela camisa do Corinthians, a anulação do gol, e não decidiram, então o Atlético tem que comemorar muito. O gol veio no finalzinho e veio num dia que o Atlético não jogou bem, e um gol absolutamente polêmico. Eu daria o gol porque acho que o jogador Montenegro se arrependeu. Ele não foi para a bola, ele não vai para a disputa para a bola. Mas os árbitros poderiam entender que ele participou sim e ter anulado o gol. E o gol não foi anulado. Por conta disso, o Atlético tem que comemorar e comemorar muito. E a sua conclusão, Kleber Ferreira, o saldo desse empate em casa? Se o Atlético jogar 15 vezes com o Corinthians, o atual Corinthians e o atual Atlético, e conseguir os 15 empates, eu vou dizer para você que nas 15 situações o resultado foi bom para o Atlético. Concluído aí o Kleber Ferreira. Vou deixar o time por último porque eu peguei o gancho na sua opinião. O Charlie Pereira, saldo após esse 1-1. Positivo, positivo. O empate foi diante de um grande time, um time que melhorou muito em relação àqueles primeiros confrontos lá de Copa do Brasil, no início do Campeonato Brasileiro. E eu vou me despedindo então, Rafa, deixando uma situação que talvez muitos torcedores vão reclamar de mim. Muitos torcedores vão ficar assim, poxa, Charles... Gente, o Barroca, ele tá comandando um Atlético que faz a sua melhor campanha na história. Calma, calma. Situação, fora Barroca, tem que sair. O Barroca chega ao Atlético cercado de muita desconfiança por conta da saída na primeira passagem, né? Muita gente ainda não deu o braço a torcer, né? Mas olha, ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do São Paulo, ele ganhou do Santos, ele ganhou do Grêmio, ele ganhou do Bahia lá em Salvador, ele ganhou do Fluminense. Esse Atlético que a gente vê que tem poucas peças. Esse Atlético, o torcedor reclama do Janderson. Esse Atlético, o torcedor às vezes reclama de um ou outro lateral, que tá aí há 4, 5 jogos seu Marlon Freitas, que às vezes quando vai enfrentar um time igual o Corinthians não pode contar com um jogador, vai enfrentar o São Paulo não pode contar com outro, que perdeu o João Paulo durante mais de um mês. Esse Atlético, ele é o 9º colocado. O Atlético faz uma grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. O Kleber soprou aqui, perdeu o Natan, perdeu um baita de um zagueiro, que hoje é titular do Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o trabalho do Barroca não é esse trabalho ruim, né, que muitos torcedores, muitos companheiros, né, colocam como um trabalho ruim. Não, o trabalho dele é bom para mim. Abraçando aqui o Herbert Dias. Se eu tiver uma câmera fotográfica nos estádios para pedir a foto, deve ser alguma discussão aqui entre eles. Não entendi muito bem aqui seu comentário não, viu? Um abraço para você, Herbert. Quem também está por aqui é a Patrícia. Oi, Pati, direto de Guarinos. Patrícia Betânia Fernandes de Oliveira. Ela só mandou aqui um concordo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Beijão pra você, tudo de bom, Pati. Também ligado aqui no chat do youtube.com/SagresTV. Tim, eu propus esse tema aqui depois da sua opinião. Você disse, olha, pra mim foi um tropeço. Pro Adson, um ponto a se comemorar. Qual que é o saldo que fica? Não, Bessa, a questão que eu falei do tropeço foi porque não venceu. Por mais uma vez, tropeçou dentro de casa, não venceu dentro do Antônio Ascioli. A última vitória foi lá em junho, contra o Fluminense. Agora, diante da circunstância do jogo, o resultado de empate foi praticamente uma vitória. Porque o Atlético não foi bem, fez um primeiro tempo ruim, o Corinthians estava muito superior, saiu vencendo o Corinthians, que é um elenco mais qualificado do que o Atlético, e aí o Atlético teve a coragem e força para buscar esse empate. Então, diante da circunstância do jogo, o resultado foi muito bom. Agora, o tropeço é porque ficou mais uma
rodadas sem vencer dentro do Ancioli, já faz muito tempo que não vence dentro do Ancioli. E dentro da minha despedida também, em cima do que colocou o Charlie, a campanha do Atlético é boa, mas tem condições de melhorar o trabalho do seu treinador, do Barroca. Se ele melhorar, tem condição de ser ainda melhor. E a gente tem que lembrar, o Atlético não está tão longe assim da zona de rebaixamento. Ainda falta muito campeonato pela frente. Então é melhor você falar agora e chamar a atenção do treinador agora, que depois que estiver lá no fundo do poço não adianta mais. Então o trabalho dele, o resultado e a posição do Atlético é muito boa, mas tem condições dele melhorar o trabalho dele e muito.